Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super vídeo aula. Vem comigo, vamos lá. Agora a gente vai estudar habilitação, artigo 62 ao 70, né? E aí, professor, cara, capítulo importante, importantíssimo, tá? Importantíssimo esse capítulo aqui. Isso aqui vocês têm que saber. E principalmente o que? A alteração. Então vem comigo, só para situar o aluno. Estamos aqui, tá? Habilitação. Ah, professor, isso aqui é bom por quê? Porque se reforça sempre o conceito. Se você não reparou, aqui nós temos as fases da licitação, tá? Então olha aqui, ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase e o encerramento, a sexta fase, aí vem com a fase de recursos e homologação, né? Vou tirar o número 6 aqui, cara. Cara, papo reto, cara. Não tem como, tá? O aluno falar que está competitivo se ele não memoriza essa fase, né? Essa sequência aqui. Então temos lá, ó, fase preparatória, divulgação digital, apresentação das propostas, lances, julgamento e habilitação, tá? Agora chegou a hora da habilitação. Professor, modelo mental, você tem que saber que a habilitação ela vai ocorrer após o julgamento. É isso aí, após o julgamento, né? E essa é uma das grandes alterações dessa lei em comparando com a lei anterior. Por quê? Porque o processo de habilitação antes, professor, era aqui, ó, antes da apresentação das propostas, né? Lá na sessão pública, antes da apresentação da proposta. Agora o cara mudou a alteração. Por quê? Isso é bom? Claro, isso é ótimo, né? Isso aqui é ótimo, né? Ótimo mesmo aí, essa fase aí. Professor, beleza, vem comigo, né? Ok, vou sim. Então lá no artigo 17, só para fazer uma ajuda à memória para vocês, tá? Lá ele fala qual que é a sequência, que eu já te apresentei. Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas e lances quando for o caso, julgamento, habilitação, fase recursal e a homologação. Tá, beleza. Professor, então, primeiro aprendizado que o senhor disse que eu tenho que saber é qual que é a posição do julgamento. Sim, a posição do julgamento é após, da habilitação, é após ao julgamento. Então, habilitação após o julgamento, ok. Professor, e aquela história, tá, que nós podemos alterar a posição dessa habilitação? Sim, nós podemos alterar. Isso está previsto aqui no parágrafo 1º. Olha aí, a fase referida no inciso 5, habilitação, do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicação dos benefícios decorrentes. Professor, então, a habilitação pode mudar de posição? Pode. Olha só, mediante, isso exatamente com essas letras, palavras aqui, que você tem que saber, ó. Mediante ato, né, ato administrativo motivado, ó, com a explicação dos benefícios decorrentes. Então, se você não motivar esse ato, né, tá certo? E para explicar quais serão os benefícios para a licitação, o que acontece? A habilitação ela vai ser depois do julgamento, né? Beleza. Professor, e ela vai ser modificada de local e vai para onde? Ó, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput desse artigo, desde que expressamente prevista no edital. Claro que tudo deve estar o quê? Devidamente previsto no edital. Então tá aí para a galera, tá? Então essa aqui é uma exceção da habilitação. Então nós já estudamos dois assuntos muito importantes, né? Primeiro, a sequência, 3 assuntos. Primeiro, a sequência, tem que saber as fases. Só de saber essas fases você já acerta muitas questões de concurso. Saber que a fase de habilitação, em via de regra, ela é depois do julgamento. Professor, o que mais? Você tem que saber que a habilitação, ela pode anteceder a fase de apresentação das propostas, e lá para frente, né? Lá para frente, mas desde que seja expedido um ato motivado, tá? Um ato motivado explicitando os benefícios, olha, ó, com explicitação dos benefícios decorrentes, né?
Por que está fazendo? Tem que ter algum benefício, beleza? Feito isso, agora a gente vai para vamos falar da habilitação em si, né? Ah, professor, habilitação. Sim, cara, você vai vender para o poder público. Então não é qualquer Zé Orelha que pode ir lá vender, não é qualquer bolichinho. Você tem que fazer o quê? Pela fase da habilitação. Habilitação. Você tem que se habilitar, tá? Habilitar. Então, a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Então, olha aí, é exatamente isso, cara. Então, a administração pública vai comprar. Então, habilitar significa dizer o quê? Que você tem que apresentar a documentação provando que você, o quê? Que você tem a capacidade de quê? De realizar o objeto da licitação. É isso mesmo, né? E a administração pública, ela é burocrática, né? Se ela é burocrática, ela vai ter que atender todas as regras. Bacana? Então, isso é a habilitação. Você vai se habilitar. Você vai apresentar um conjunto de informações. Professor, essa habilitação, ela é extensa? Ela é extensa. Nós temos aí diversas etapas, né, de habilitação. Você tem a etapa jurídica. Você tem a etapa técnica, que é a maior de todas, a capacidade técnica, fiscal, social, trabalhista, econômico, financeira. Professor, habilitação jurídica, né? Ou seja, é verificar se a personalidade jurídica aí que está contratando com a administração pública, ela está juridicamente ok, né? Beleza, ela está apta para isso, né? Ah, professor, mas a minha firma está em inatividade. Cara, não pode. Então você tem que comprovar isso, né? Isso que é habilitação jurídica, né? Ok. Professor, habilitação técnica, essa é a maior de todas, né? Por exemplo, né? Habilitação técnica, você tem que provar que você você tem experiência nisso e você tem condições, né, de realizar determinada obra ou serviço, por exemplo, né? Professor, como é o exemplo de habilitação? Ok. Tá? Então você vai fazer um serviço elétrico, por exemplo, né, de alta voltagem. É você ter dentro do corpo da empresa, por exemplo, né, o quê? Um funcionário que tem uma ampla experiência nesse tipo de assunto. É um tipo de quê? De habilitação técnica, né? A gente vai estudar em detalhes essa habilitação técnica. Professor, habilitação fiscal, social e trabalhista, né? Fiscal, se está de acordo, está com seus impostos ok, social, se você está cumprindo aí, né, as regras sociais, não trabalho escravo, né? Não trabalho infantil, por exemplo, né? Respeito da mulher. E trabalhista, claro, você está de acordo com o quê? Com as regras trabalhistas. Econômico-financeiro, né? Dependendo do contrato, você pega um contrato aí de grande vulto, né? Um contrato de grande vulto, né? E aí, professor, aí é bolichinho lá, tem uma empresa lá, uma empresa lá que tem um capital social de R$10.000. Não pode, por quê? Porque o objeto de ser contratado são milhões. São milhões o objeto contratado. E aí, professor, objeto contratado são de milhões. Então, se você tem uma empresa com R$10.000 de capital social, ela não garante o contrato. Então, essa econômico-financeira é para verificar se tem capacidade econômica para realizar aquilo. Porque há o risco do negócio, e a administração pública vai executar esse risco, caso o cara não consiga cumprir. Então, essa aqui são a fase da habilitação, né? Então, vamos lá. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições, né? Vamos lá, na fase de habilitação. Então, estou lá na fase de habilitação, você tem que entender lá que o agente de licitação, o agente público ali, ele vai ter que ter essa postura. Primeiro, poderá ser exigida aos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação. E o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Ou então chega lá, o que acontece? Ele vai o quê? Vai pedir uma declaração, declarando que o quê? Que está com todas as habilitações necessárias constantes aonde? Constantes lá no como é que é o nome? Constantes lá no edital, né? Vamos lá. 2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder o seu julgamento, né? Cara, esse aqui é outro ponto importante demais, né? A gente, já com muito tempo de concurso, a gente estuda esses caras aqui, a gente já sabe mais ou menos o que vai ser cobrado na prova.
Antes, na lei anterior, na 866, onde que se encaixava a fase de habilitação? A fase de habilitação ela se encaixava o quê? Antes da apresentação das propostas, né? Beleza. Então o que que acontece, né, cara? Demorava demais, cara. Eu que fui ordenador de despesa, eu sei como é que é isso, cara. O que que acontece? Aí chegava lá, todo mundo apresentava lá o envelope, por exemplo, da habilitação. Aí havia uma conferência prévia ali, né, minuciosa ali da comissão, tá? De todo mundo. Esse processo demorava. Tá? Demorava, muito recurso, um querendo furar o olho do outro, né? Tá certo? A vantagem aí é o seguinte, cara, o cara queria já eliminar o outro cara na habilitação, por exemplo. Para quê? Para ele ir sozinho. Aí o legislador falou, não, a habilitação agora vai ser depois do julgamento. Depois da apresentação das propostas. E detalhe, não tem necessidade de a gente abrir os envelopes da habilitação de quem? Dos outros participantes. Apenas de quem? Apenas do vencedor. Cara, apenas pelo vencedor. Isso aqui deu uma agilidade gigante para o setor de licitação. Muito. Ganhou muitos dias, meses de serviço, né? Beleza? Então, isso é a regra, apenas do vencedor. Agora, lembra daquela regra do ato motivado com explicitações do ganho, dos benefícios decorrentes da alteração, mudar lá a habilitação de lugar? Beleza, agora tem reflexo aqui. Agora, quando muda-se a fase de habilitação, nós vamos ter que fazer o quê? Análise documental de todos os participantes da licitação. Beleza? Fechou? 10, tá? Então é isso aí, tá? Isso aqui é importante, cara. Isso aqui é um ponto importantíssimo que com certeza o examinador vai explorar isso. Serão exigidos documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, né? Olha aí, professor, quando você fala em regularidade fiscal, né? O que que acontece? Você tem que pensar em quê? Em certidão. Você tem que pensar em quê? Em certidão. Tá? Você tem que pensar em certidão. Tá aí. Tá? Certidão, né? Lá da Procuradoria, da Receita Federal, do Fisco, do município. Então, o que que ele fala? A regularidade fiscal, a habilitação fiscal que é necessária, né, somente em momento posterior ao julgamento, tá? Ó, posterior ao julgamento das propostas, tá? E apenas do licitante mais bem classificado, né? Por quê, professor, que está escrito? Ó, momento posterior ao julgamento das propostas, né? Posterior. Tá, então o que significa dizer, professor? Que a regularidade fiscal, se o cara antecipar, mudar lá a posição da habilitação, não posso cobrar? Não, não pode cobrar, somente do vencedor e depois, também é um dispositivo importante, né? Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para a reabilitação da Previdência Social, prevista em lei, tá? Em outras normas específicas. Então tá aí para a galera, tá? Então tá aí, ele vai ter que fazer uma declaração lá que ele, tá, atende aí as regras lá de vagas, né, de fornecimento de vagas de inclusão, né, de pessoas portadoras com deficiência e também reabilitados do INSS, né? Parágrafo 1º, então vem comigo aqui, ó, habilitação, né? Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração que as suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega de suas propostas, né? Então, olha só, né? Essa aqui são duas coisas, né? Primeiro, cara, constará no edital de licitação cláusula que exige aos licitantes. Constará. Então, é o seguinte, né? Então, o que significa dizer? Primeira consideração importante aqui, tá? Então, todo edital deverá constar essa obrigatoriedade do participante fazer uma declaração. Beleza, ok. Tá? Não tem faculdade, não tem escolha. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas
Essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$ 20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.